Vamos nos conectar com o Pai para que a gente possa fluir dentro daquilo que seja um propósito de Deus para essa live, para que a gente possa realmente fazer o nosso melhor para Ele. Pai, nós te rendemos graças e bendizemos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso, Pai, juntamente com os meus irmãos que aqui se encontram nessa live. Ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai, nós possamos acessar em nosso espírito. Que o Senhor, meu Pai, venha compartilhar conosco, ó Deus, nesse ambiente, Pai, onde nós estamos em unidade contigo, em um mesmo espírito, Pai. Ó Deus, que nós venhamos ser preparados, equipados, que nós venhamos, meu Deus, ser fortalecidos para manifestarmos, ó Deus, a Tua glória, para manifestarmos o Teu Filho, Senhor, meu Pai, no meio da sociedade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse seja o momento, Pai, onde o Teu Espírito venha fluir com liberdade, Senhor, meu Pai, nas nossas vidas, aonde nós sejamos fortalecidos e edificados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal, hoje, essa live nós vamos estar falando, né, como eu disse, sobre o propósito da intimidade, né? Tudo existe um propósito, né? O sábio Salomão, ele já disse que debaixo do céu, para tudo, existe um propósito. Inclusive para a nossa intimidade, né? Então a gente não tem um desejo de nos tornarmos íntimos de Deus, do nosso Pai, simplesmente para que a gente possa chegar nas rodas de conversa, né? Quando a gente está com os nossos irmãos e expressar o quanto nós podemos ser íntimos de Deus, para que a gente possa demonstrar isso de alguma forma. Não, esse não é de fato o objetivo pelo qual nós devemos, né, buscar viver uma vida de intimidade. Partindo do princípio, né, que todos aqueles que estão aqui, acredito que são realmente filhos de Deus, pessoas que já foram impactadas em seu espírito, e aquilo que eu costumo sempre dizer, não há possibilidade de um filho de Deus que descobriu realmente a sua paternidade, que sabe que é um filho, que ele não venha desejar intimamente conhecer o seu pai. Ele vai ser despertado por esse desejo ardente de se relacionar com o Pai, com Deus. E através desse relacionamento que é íntimo, que é pessoal, que realmente a gente vai começar a manifestar frutos, né? E o nome do Senhor, ele vai ser glorificado, tá? Então existe um propósito para a nossa intimidade com Deus. E aí, o que vocês acham? Na opinião de vocês, qual que é o motivo? Qual que é o propósito? O porquê que realmente nós devemos nos tornar essas pessoas íntimas de Deus? Além do fato de ser um desejo natural, além de ser um fato, né, de todo filho, um desejo, né, de todo filho naturalmente querer se relacionar. Por qual motivo o próprio Espírito gera em nós esse desejo por nos tornarmos mais íntimos do Pai? O que vocês acham? Alguém saberia me dizer? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Pode estar comentando. Aqui não é um monólogo, né? Inclusive, dentro da nossa intimidade com o Pai, essa intimidade só pode ser desenvolvida quando se torna um diálogo, né? Onde não é apenas você que fala, não é apenas você que diz o que você quer, mas é onde você também, sabe, para ouvir aquilo que ele quer falar com você, aquilo que ele tem a revelar. E aí você vai aprofundando também nesses níveis de intimidade, tá? Então, não pense que eu tô aqui só para mim falar, é lógico, né? Como eu tô fazendo a live, eu vou estar falando, mas vocês têm também a liberdade aí de estar comentando, deixando um ponto de vista que vocês possam ter, aquilo que vocês tenham como insight. Se quiser, tira um print dessa live, compartilha lá no seu story para que outras pessoas possam também vir aqui. Clica nesse aviãozinho e envia para as pessoas, que isso vai ser benéfico, tá bom? Então, como eu disse, como eu estava falando, né? Existe um propósito para nós sermos íntimos de Deus. E quando nós olhamos para Cristo, tá? Quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos nele realmente esse padrão, esse modelo. Em Cristo, nós encontramos o modelo para todas as coisas. Ele é o nosso referencial. Hoje se fala muito, né, essa questão de modelagem, de você olhar para alguém, você se inspirar nessa pessoa, e isso é positivo, tá? Isso é benéfico. É lógico, quando você também tem essa percepção de saber para quem você está olhando, que se essa pessoa é alguém tipo o apóstolo Paulo, né, que podia dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então perceba que Cristo, ou melhor, Paulo, ele tinha alguém para quem ele olhava, a ponto de que a vida dele tomou a forma de quem? De Cristo. Então ele podia falar, sede meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo, tá? Então que a gente possa ter dentro desses processos, né, onde a gente busca identificar pessoas, que a gente possa ter
como de certa forma um referencial de vida, de cristandade, que a gente possa realmente ter homens, mulheres que sejam pessoas que vão contribuir para o nosso crescimento, ok? Então Cristo sendo esse modelo, inclusive de uma vida de intimidade, isso mesmo, Cristo ele, com certeza, ele desenvolveu, né? Ele tinha uma vida de intimidade com o Pai. Rodrigo, mas ele não era Deus? Sim, ele era Deus, mas ele também veio como homem. Né? Então ele era 100% Deus, 100% homem. E ele desenvolveu uma vida de intimidade. E isso vai se revelar quando ele mesmo vai dizer que tudo aquilo que ele fazia por dois motivos. Porque ele ouvia do Pai e ele via o Pai. Ou seja, o Pai estava trabalhando e ele trabalhava também. Então o que eu faço porque eu vejo o Pai fazendo e porque eu ouço do Pai. Agora a pergunta é, o Pai vai mostrar o que ele faz e o que ele tem a dizer para alguém que não é íntimo? Para alguém que não está se relacionando intimamente com ele? O que vocês acham? Vocês acham que Deus simplesmente vai chegar para uma pessoa que, assim, não tem um compromisso, né, com ele e vai sair se revelando no sentido daquilo que ele espera que essa pessoa venha a estar fazendo? O que você acha? Eu acredito que não. Deus, ele vai se revelar para aqueles que buscam realmente, né, viver uma vida de intimidade. E aí entra dentro daquela questão também que eu falei na primeira live, né, que Deus ele quer que todos, tá? Isso aqui não é uma fala tipo, mas é o cara que quer ser mais íntimo. Não, Deus ele quer que todos desenvolvam uma vida de intimidade com o Pai. Ele quer que você seja realmente alguém íntimo. O ponto é, nós queremos, sabe? Nós buscamos, nós realmente desejamos e, sabe, tomamos ações práticas no nosso dia a dia que manifeste que nós estamos desejosos de viver essa vida de intimidade. Tá? Então, da mesma forma que Deus ele deseja que todos sejam salvos, porém nós sabemos que nem todos serão. Né? Porque existem implicações para que isso aconteça. A pessoa precisa, por exemplo, crer no nome de Jesus. E se essa pessoa ela não crê no nome de Jesus, então ela não se tornará alguém que vai desfrutar, né, de todos os benefícios, né, dela ter acessado o reino, de ter adentrado nessa nova natureza em Cristo. Tá? E da mesma forma em relação à intimidade. Então Deus ele deseja que todos os filhos se relacionem, que vivam essa vida de intimidade. Porém, nem sempre essas pessoas elas vão se colocar nessa condição de viver uma vida de intimidade, sabe? Mas Cristo ele desenvolveu isso, né? Cristo ele foi íntimo, até porque para que ele pudesse realmente, cara, se a gente pensar, né? Olha o que Cristo passou, olha o que ele teve que suportar. Ele foi rejeitado pelos seus. Sabe? E somente uma pessoa que está vivendo uma vida em intimidade para que ele venha desenvolver firmes convicções em seu espírito, aonde ele seja essa pessoa imparável no que diz respeito àquilo que ele tem como uma consciência de propósitos eternos, somente alguém que está desenvolvendo, né, e está sendo aperfeiçoado nesses níveis de intimidade com o Pai, que vai conseguir viver dessa forma. Porque é nesses momentos de intimidade que você é fortalecido. É nesses momentos de intimidade que você recebe o consolo quando necessário. É nesses momentos de intimidade que o Pai ele vai começar a dar a forma aos verdadeiros adoradores. Sabe, então, Cristo ele desenvolveu essa vida, né, essa comunhão com o Pai, que se revela, né, pela intimidade que ele tinha. E aí, qual que é o propósito disso? O propósito é justamente em fazer com que as pessoas, quando olhassem para ele, Cristo, não vissem apenas ele. Vocês conseguem entender isso? Então, Cristo, ele não se relacionava intimamente para que ele viesse dizer o quanto íntimo ele era de Deus. Aquilo que eu falei no começo, né? Não é para que eu me sinta amado e esse amor que eu sinto pare em mim ou fique só nesse fluxo entre mim e Deus. Não. Aquilo que nós desenvolvemos como intimidade e que dentro desse relacionamento de intimidade, obviamente que há uma manifestação do amor, porque Deus ele vai se revelar também em amor a nós sentiremos esse amor no nosso ser fluindo. Não é para que pare em nós e fique só, né, como eu disse,
entre você, entre mim e Deus. Não, é para que outras pessoas sejam alcançadas por esse amor. Então aquilo que é desenvolvido nesse ambiente de intimidade, aquilo que é construído em cada um de nós, é para que outras pessoas sejam alcançadas. Então Cristo, ele se relacionava intimamente com o Pai para que ele cumprisse com a vontade do Pai, né? Para que ele viesse cumprir com esses propósitos. E um desses propósitos é para que as pessoas olhassem para ele e vissem o Pai. Cara, isso é algo poderoso, sabe? É algo poderoso quando a gente entende que à medida que nós vamos nos relacionando intimamente com o Pai, nós passamos a tomarmos a forma realmente de Cristo a ponto das pessoas poderem olhar para nós e de alguma forma elas puderem, sabe, diagnosticar, perceber que realmente nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, do nosso Pai. Então tem um momento em que Filipe ele vai chegar para Jesus e ele vai dizer, Jesus nos mostra o Pai. E aí o que Jesus vai falar para Filipe, cara? O que Jesus fala? Filipe, eu estou aqui, eu estou. Então olha só, Filipe ele pergunta, como, né, nos mostra o Pai? E aí Jesus está ali na frente dele. Mas perceba que quem está se revelando agora para Filipe não é Cristo, mas é o Pai através de Cristo. Porque ele vai dizer, estou com você há tanto tempo, Filipe. Então é o Pai falando, é o Pai se manifestando através de Cristo para se revelar como Pai ali diante de Filipe. Entendeu? Então essa intimidade que Cristo tinha, né, com o Pai, que ele desenvolveu, que ele cultivava, né, aquilo que eu falo. Cara, Jesus, obviamente, desde a sua infância, né, na sua adolescência, na sua juventude, cara, com certeza foi aquele jovem, sabe, que desejava estar na presença do Pai. Tanto que a gente vai ver, cara, com 12 anos, as pessoas ficaram, sabe, Jesus está no templo e ali estavam aqueles sábios, né, os sacerdotes, os escribas, olhando para aquele jovem, cara, ele falando, sabe, e não era apenas uma eloquência, não era apenas um conhecer teórico, mas era alguém, cara, que tinha sabedoria do alto, sabe, e as pessoas ficavam admiradas. Aí a Bíblia vai falar o quê? Que Jesus, ele crescia em graça diante de Deus e sabedoria também, né? Diante de Deus e dos homens. Como que alguém cresce em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens se não estiver se relacionando intimamente com o Pai? Cara, olha só. E ainda depois, nesse mesmo texto, Jesus vai falar, né? Chega os pais dele, chega Maria, tal, a mãe, e vai pegar e falar para ele, Jesus, vamos, o que você está fazendo e tal? E o que Jesus responde? Olha a convicção. Olha só, a consciência de propósito de um jovem de 12 anos. Eu estou aqui resolvendo, né? Eu estou aqui para, sabe, cumprir com os propósitos do Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E como que Jesus ele já tinha essa percepção? Resposta: intimidade. Essa é a resposta. Quando nós desenvolvemos uma vida de intimidade, nós passamos a ter, sabe, essas consciências desenvolvidas em nós. Nós expandimos o nosso entendimento no Espírito, sabe? E o caráter dele é formado em nós. E aí as pessoas vão começar a realmente ver a diferença nas nossas vidas. E que essa diferença não é, sabe, apenas uma questão humana nossa, não. É Cristo, cara, é Cristo sendo formado em nós. Esse é o propósito de uma vida de intimidade. Assim como Cristo revelou o Pai, a gente desenvolve essa vida de intimidade com Cristo, com o nosso Pai, a ponto de nós revelarmos a Cristo. Esse é o ponto. Esse é o propósito. Sabe, as pessoas olharem, cara, e tem algo diferente. Tem algo diferente na vida desse homem, tem algo diferente na vida desse jovem, tem algo diferente na vida dessa mulher. E esse algo diferente tem um nome, Cristo. Você consegue compreender isso? Então a gente precisa, sabe, desenvolver essa vida de intimidade. E aí onde que a gente vai perceber isso? Porque Jesus, ele veio ensinando, discipulando, né? Então ele veio revelando o Pai, ele veio fazendo a sua vontade.
Mas Jesus ele sabia que ia chegar um momento em que ele não estaria mais ali, humanamente, né? Ele seria crucificado, ao terceiro dia ele iria ressuscitar, ele retornaria aos céus. E ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Ele sabia. Então ele começa a preparar quem? Os seus discípulos. E dentro disso vai surgindo aqueles que também buscavam viver uma vida de maior intimidade com Cristo. Né? Então a gente sabe, tinha multidão, tinha pessoas que iam atrás de Cristo porque queriam os milagres, porque queriam, né, ver a multiplicação dos pães, queriam ter as mãos de Cristo, é aquilo que eu falo, sabe? Não as mãos dele crucificada, não se relacionar e não conhecer ele, porque essa é a vida eterna, conhecer a Deus, né? Em João vai falar sobre isso, que conhecer a Deus é a vida eterna. Então, quando nós passamos a conhecer a Deus, a nos relacionarmos intimamente com Ele, nós já passamos a desfrutar, cara, de elementos que nós viremos desfrutar, lógico, hoje ainda não em plenitude, tá? Mas nós já passamos nesse tempo a desfrutar de bênçãos que são eternas, as bênçãos espirituais, a alegria, o gozo na alma, nas situações mais adversas e mais difíceis. Porque nós estamos em uma vida de intimidade, sabe? Então tinha essas pessoas, aí a Bíblia vai falar que tinha 70, e esse número se reduz, né, para 12, e desses 12 tinham mais 3, sabe? E vai afunilando, e esse afunilamento eu não vejo apenas como uma questão de Jesus estar selecionando. Sim, ele escolheu os 12. Mas entre os 12 você vai ver que há uma predisposição de alguns deles desejarem, deles se colocarem numa condição de buscarem viver uma vida mais íntima com Cristo. E aonde que se revela isso? Eu acho isso fantástico porque mostra realmente o interesse. Então muitas vezes Jesus estava discipulando, Jesus estava ensinando, Jesus estava trazendo ali os sermões, e aquilo que eles não compreendiam, eles iam e perguntavam. Olha que interessante. O fato deles irem até Cristo e perguntar aquilo que eles não haviam entendido em um primeiro momento, revela o quão íntimo eles desejavam ser realmente, porque somente pessoas íntimas vão buscar se aproximar. Então vamos lá, Jesus está num monte, está pregando um sermão, está anunciando, está ensinando, aquelas pessoas estão ali olhando Jesus. Então geograficamente existe uma distância. Porém, você vai ver que quando aquelas multidões, algumas, né, saíam depois dos ensinos, geograficamente, alguns se aproximavam. Então, né, isso mostra o desejo de pessoas saírem de um ponto e irem para um outro ponto. Ou seja, ir para um outro nível de revelação e de intimidade. Sabe? E é lógico que isso não se restringe à questão geográfica, né? Essa parte eu falo geográfica, mas só para que você entenda que isso está mostrando e apontando para aquilo que nós, sabe, desejamos no nosso coração, de ter uma consciência que precisamos estar próximos dele. E aqui vem um ponto, porque a grande maioria não tem uma consciência da proximidade que já tem com o Pai. E por isso que não está desfrutando de uma vida de intimidade com o Pai. Porque não é consciente da proximidade que ele já tem. Rodrigo, como assim? A partir do momento em que nós nos tornamos filhos, nós somos participantes do quê? De uma mesma natureza. Nós devemos estar em um mesmo espírito. Sermos um. Estarmos em unidade. Porém, porque essa pessoa ainda ela é o teknon, é o filho imaturo, ela não compreende de fato que ela já está próxima, que ela já é um. E aí ela busca de várias formas, através de vários sacrifícios, se sentir aceita, se sentir amado. Aí ela busca com um esforço sobre-humano, de uma forma negativa, sabe? Se tornar alguém íntimo, sendo que, na verdade, o que faz com que ela venha, de fato, manifestar essa intimidade é uma consciência de quem ela se tornou em Cristo. E que ela já está próxima, porque ela já se tornou um com Ele. Então, eu não só aceito, ou eu não posso desfrutar, ou eu não vou, melhor
desfrutar de uma vida de intimidade por aquilo que eu posso fazer, mas é porque eu me posicionei em uma verdade que já foi estabelecida e já foi feita por Cristo na cruz. Então Cristo, ele já abriu esse acesso. Eu só preciso me posicionar nessa verdade. Compreender e ter uma consciência clara de que a natureza de todo aquele que se torna filho é uma natureza de alguém que busca viver intimidade. Por quê? Porque Cristo é o modelo e ele está sendo formado em nós. Ainda que ele estava na terra, ele também tinha uma consciência que ele estava no céu, no Espírito, tá? Que fique bem claro, né, para você entender. Então ele mesmo vai dizer isso, né? Eu com o Pai somos um, mas como somos um? No Espírito. É o que eu falei sobre Filipe. Jesus nos mostra o Pai, e o Pai está falando através de Cristo. Então Cristo está onde? Depois ele vai dizer, né? Tem um momento, acho que é em João 14, ele vai falar bem assim, sobre a questão que ele iria preparar morada, mas aonde, em algumas traduções está aonde eu estiver. O original vai estar em algumas traduções aonde eu estou. E aonde é esse estou? Depois você lê lá, tá? A sequência, mas você vai conseguir perceber que esse estou é estou no Pai. Então Jesus está diante dos discípulos, ele está falando com eles, mas ele está dizendo, olha, aonde eu estou não é apenas aqui, mas eu estou no Pai. Tá? Mas aí depois você vai ter que ler lá para você entender todo esse contexto, beleza? Ou senão a gente marca uma live ou uma aula, sei lá, só para a gente falar sobre isso daí. Beleza? Então, entenda isso, que o propósito de nós nos tornarmos íntimos de Cristo é para que nós venhamos realmente manifestá-lo, tá? E aí você vai ver, até aqui, ó, deixa eu até ler para você, ó, o apóstolo João, olha só, para você ver, porque o apóstolo João, ele foi alguém íntimo. Ele foi uma dessas pessoas que foram aqueles que, sabe, se predispuseram e compreenderam aquilo que Deus, o Pai, tinha para realizar na vida deles e através da vida deles, né? Foi um cara que foi lapidado, foi trabalhado, um cara que em um momento ele estava querendo orar para que caísse fogo do céu, para que aquelas pessoas que não creram, né, no Evangelho, antes, né, dele mesmo ali ter se convertido, vamos assim colocar, ele queria orar para que caísse fogo do céu. Porém, esse mesmo cara depois, anos mais tarde, ele vai se colocar diante da igreja, né, e vai enviar cartas onde ele vai falar filhinhos. Então, olha só, o que é a pessoa desenvolver uma vida de intimidade com Cristo? Toda aquela, sabe aquela casca, sabe aquela natureza que nos deforma, sabe? Filhinhos. E quem falava filhinhos? E é interessante porque Jesus tem um texto que vai mostrar que Jesus chega para os discípulos e fala, filhinhos. Então, cara, João ele se tornou alguém tão íntimo ao longo da sua existência, ao longo da sua vida de Cristo, que ele de fato começou a manifestar Cristo. Cristo foi formado nele. E esse é o objetivo, esse é o propósito de nós vivermos uma vida de intimidade com Cristo. É aquilo que eu falei, não é para eu expor a minha intimidade ou querer dizer o quão íntimo eu sou de Deus, sabe? Querer, mas eu sou o profeta, eu sou o cara. Não, nós não somos, é Cristo em nós, Ele que é. Miserável homem que nós somos se não for Cristo na nossa vida. Sabe? Então a gente precisa ter essa consciência. Então olha só, olha o que João ele vai dizer quando ele direciona uma das cartas. Olha, cara, isso é fascinante. Porque lembra que eu falei que Jesus, ele disse que aquilo que ele fazia porque ele ouvia do Pai e ele via. E olha o que João vai dizer aqui. Lá no 1 João, no capítulo 1, ele escreve a carta e ele vai dizer... O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, ele está falando de Cristo, tá? E nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai
e nos foi manifestada. Olha o que ele vai dizer agora, no versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso nós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Cara, eu não sei se você vai conseguir compreender isso daqui, eu espero que sim, que o Espírito traga luz para que você compreenda essa verdade. João aqui estava tão enxertado da natureza de quem Cristo é, porque ele vai se direcionar para aquelas pessoas, né, a qual ele está escrevendo essa carta, e ele vai estar também manifestando aquilo que Cristo manifestou. Então Cristo disse, o que eu vi do Pai, o que eu ouvi do Pai, isso eu faço. E aqui João está dizendo exatamente a mesma coisa. O que vimos e ouvimos de quem? De Cristo. O que nós vimos e ouvimos de Cristo, isso nós anunciamos. Isso nós testificamos para vocês, para que vocês tenham o quê? Comunhão conosco. E agora presta atenção nisso daqui, tá? Que eu fiz aqui, ó. Olha, eu escrevi aqui, só para mim não esquecer. Qual que é o propósito da intimidade? O propósito da intimidade é fazer Cristo conhecido assim como o conhecemos. E a partir disso, desfrutamos uns com os outros da comunhão que com Cristo temos. Então, qual que é o objetivo de eu ser alguém íntimo de Cristo? É que não apenas eu o conheça, não apenas eu me relacione com ele, não fique apenas naquilo que eu falei, naquele relacionamento, né, egocêntrico. Da parte dele é lógico que não é, mas nós podemos, por não compreendermos o motivo pelo qual nós nos relacionamos, nós podemos ser essa pessoa que eu falei. Só me relaciono para poder dizer na rodinha de amigos, né, dos crentes, o quanto que eu sou íntimo, falar das minhas experiências. Não, o nosso relacionamento, a nossa intimidade é para que flua Cristo através de nós e toque outras vidas, para que essas outras pessoas também o conheçam como nós estamos o conhecendo, e que nós possamos tirar essas pessoas de uma consciência de imaturidade no espírito, para que elas possam agora andar assim como nós andamos em o quê? Unidade. É isso que o apóstolo João está falando. Então nós vos anunciamos o quê? O que dele nós vimos, ouvimos, para que vocês possam ter o quê? Comunhão conosco. Assim como nós, ele está dizendo, assim como eu, João, tenho comunhão com o Pai e com o Filho, eu estou te anunciando isso, para que vocês possam também ter comunhão. E aqui é algo fantástico, porque a gente vai ver o quê? A semente. Então quem estava na live passada, você vai lembrar que eu falei sobre a questão da semente, né? Então toda semente ela vai reproduzir o quê? A sua espécie. Então se você pegar uma semente de laranja e jogar na terra, ela vai produzir o quê? Maçã? Não. Vai produzir limão? Não. Ela vai produzir laranja. Ok? Então quando Cristo lançou a semente no coração desses homens, desses discípulos, desses apóstolos que se relacionavam intimamente e que tinham esse coração desejoso de se relacionar intimamente com ele, o que aconteceu? O fruto foi gerado. O caráter de Cristo, a semente foi plantada e o caráter de Cristo passou a florescer neles, a ponto de agora eles também estarem trabalhando, fazendo aquilo que Cristo fez. Não no sentido das mesmas obras, né? Mas as obras que o Pai agora passou a trazer como uma revelação, a que Deus começou a anunciar para eles, para que eles pudessem entrar nessas novas realidades no Espírito e passassem agora a desfrutar daquilo que Cristo fez como sendo o trabalho, né? Então, quando Jesus está falando, o que eu vi e eu ouvi do Pai, né? Isso eu vos anuncio, é isso que eu faço. Cristo está falando, e anteriormente ele fala sobre a questão do trabalho, ele está dizendo, eu me relaciono com ele para conhecer a vontade dele, para que essa vontade dele que é feita nos céus, ou melhor, que é feita não, que já foi feita, tá? Porque nos céus, na eternidade, tudo já está pronto. Então Cristo se relacionou com o Pai intimamente para que a consciência dele novamente acessasse, lembre que ele foi humano, tá? Então ele precisava acessar aquilo que era necessário para o cumprimento da vontade do Pai na terra, para que ele cumprisse com os propósitos, para que a partir de então, agora a igreja também viesse cumprir com esses propósitos, que são propósitos eternos que agora nessa dispensação se cumprem a partir da igreja. Aonde agora nós, da mesma maneira que Cristo revelou o Pai, agora nós revelamos o Filho.
E aí, deu pra pegar? Deixa aí seu comentário. Aproveita, faz o seguinte. Clica nesse aviãozinho e envia aí para alguém, seus amigos, aqueles mais íntimos, para que eles também possam aqui participar com a gente. Alguém tem alguma pergunta? Me fala, conseguiu compreender? Ficou claro para vocês o propósito de nós vivermos uma vida de intimidade com o nosso Pai? É para isso. É tão somente para isso. É tão somente para que o Filho se revele através de nós. Para que a natureza dele seja cada vez mais expressada através da nossa vida. Porque nós somos íntimos dele. Então você já ouviu, provavelmente, né? Aquelas conversas de pai, quando falam, né, de pai e filho. O filho é tão íntimo, é tão próximo do pai que não é apenas parecido esteticamente, né? Porque tem a genética, enfim. Mas é alguém tão íntimo do pai que ele age como o pai agia. Ele fala como o pai. Isso você pode ver até entre casal, né? De repente, as características que de repente o marido tem, de repente o casal começa a se tornar tão íntimo que de repente a esposa começa a desenvolver também, ou vice-versa. Por quê? Porque existe intimidade. Então a semente de um passa a multiplicar nos outros. E a semente que eu estou falando aqui são essas características. Então esse é o objetivo de nós vivermos uma vida de intimidade. Primeiro, porque a semente de Cristo é lançada em nosso coração, nós passamos a frutificar, tá? E aí a gente é habilitado também para sermos o quê? Multiplicadores da genética, do DNA do reino. Não porque nós fazemos com que as pessoas nasçam, mas porque nós temos essa semente, que é a palavra, que ao cair no coração daqueles que estão com o coração aberto, né, que é essa terra fértil, então o Espírito Santo fecunda. E aí essas pessoas nascem da água e do Espírito. Sabe? E aí elas passam também a desenvolver um relacionamento de intimidade, e aí isso vai se propagando, né? E aí a gente vai ter vários filhos à imagem e semelhança do seu Criador. Pessoas que estão tão próximas, tão íntimas, que de fato são imagem e semelhança. Tão parecido. Então, se de repente você identificar que você não está muito parecido, não é necessariamente um indício que você não se tornou ou não seja um filho. Talvez você apenas não está com essa consciência de que você já tem acesso e está próximo no mesmo Espírito. Você só precisa, sabe, deixa o Espírito conduzir você. Porque a Bíblia vai dizer que nisso se revela, nisso se manifesta os filhos de Deus. Ao eles serem governados, direcionados, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aqueles momentos em que você de repente está fazendo alguma coisa, de repente você que é mulher, né, tá, sei lá, arrumando a cozinha, tá ouvindo uma música, né, tá conversando com a amiga, fazendo alguma coisa, e sabe, o Espírito Santo toca no seu coração e você sente um desejo de orar, você sente um desejo de meditar na palavra. Vai fazer isso, sabe, porque aqueles que são os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Sabe, então desenvolva, deseje isso, peça para ele, sabe, que ele realmente deseja também estar se manifestando para você. Porque ele te ama. E se ele te ama, ele quer se relacionar intimamente com você. E você? Me fala, você deseja? Você deseja se relacionar intimamente com o seu pai? Deixa eu tomar mais um gole de água. Então que esse seja o seu desejo, tá? Se relacionar intimamente com o pai para que o filho seja conhecido através da sua vida. Cara, isso é algo muito poderoso. Isso é algo muito poderoso. A gente parar e pensar, cara, que a gente pode entrar em um nível de relacionamento com o pai, sabe? Onde a natureza de Cristo, ela começa a ser formada em nós. De tal maneira que Cristo passa a ser revelado através das nossas vidas. É lógico que vai ter situações onde, assim como Cristo, né, muitas pessoas não conseguiram reconhecer e não conseguiram olhar para Ele
e identificar que ele estava ali manifestando o Pai e que era o Pai através dele, é óbvio que na nossa vida não vai ser diferente. Pessoas poderão estar diante de nós, onde possa vir a ser uma manifestação de Cristo, sabe? E elas podem também não aceitar. Afinal de contas, é o que João mesmo também vai dizer, né? Porque o mundo odeia, né, a manifestação dos filhos de Deus. Acho que até li hoje aqui, ó. Essa parte. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Ó. Cadê? Onde estás? Seu mandamento é este que criamos. Não. E aquele que guarda. Cadê? Amado, se o nosso coração não é esse. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não, qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Não é essa parte. Cadê? Onde é que está essa parte? Aqui, achei. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Não é aqui essa parte que fala que seremos odiados. Cadê? Eu vou achar. Segura aí que eu vou achar. Cadê? Quem comete pecado, tal, porque esta mensagem que ouvimos, tal, porque as suas obras eram más, meus irmãos. Aqui, ó. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão não permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então aqui ele vai falar sobre essa questão, né? Que o mundo não conhece o Pai e por isso também vai odiar, né? Vai odiar os filhos. Essa é uma realidade que a gente precisa ter maturidade para lidar com ela, mas isso não pode de maneira alguma alterar o nosso caráter. Porque mesmo que nós venhamos ser odiados, nós continuaremos amando. Porque é o nosso DNA celestial. Foi o que Jesus ensinou. Se vocês amam só os seus amigos, só os seus parentes, só as pessoas que te tratam bem, que glória tem nisso? Qual que é o benefício? Mas aí Jesus ele leva, né, esse nível de compreensão do que é o amor, aonde ele vai dizer: vocês precisam amar até mesmo os seus inimigos. Porque somente pessoas que estão vivendo esse novo nível de natureza, novo nível não, né? Que entraram em uma nova natureza, que realmente vão manifestar tais obras. Inclusive amar os seus inimigos. Porque agora faz parte do seu DNA. Você será alguém perdoador. Você será alguém que exercerá e manifestará misericórdia e compaixão, porque é quem você se tornou. Porque é Cristo se manifestando através de você, porque você se tornou alguém íntimo dele, tão íntimo que você agora é parecido com ele, que amou os seus algozes pendurado numa cruz, no madeiro. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele amou aquelas pessoas. Ele amou a todos, inclusive aqueles que o açoitaram. Sabe? Então, existem características na nossa vida que manifestam. Os frutos serão manifestos, sejam bons ou sejam ruins, tá?
que nós possamos realmente manifestar esses frutos que glorificam, exaltam e enaltecem o nome do nosso Senhor, revelando realmente que nós vivemos uma vida de intimidade, lembrando sempre que a nossa intimidade não é para que ela venha a ser um meio para que nós possamos nos vangloriar, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que nós não tenhamos o nome de Cristo em nossos lábios, nas nossas rodas de discussões, para a gente querer, diante dos irmãos, dizer o quanto nós somos mais ou menos espirituais uns do que os outros, não. Mas para que realmente, Cristo seja manifesto, que as pessoas possam olhar e desejar ser realmente um imitador nosso, assim como as pessoas olhavam para Paulo, e provavelmente desejavam ser um imitador dele porque viam que realmente ele tinha a natureza de Cristo nele. Deus te abençoe, fiquem todos com a paz de Cristo.